Olá, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, Crochês e Mais Crochês. Aqui é a Ananda. Vamos para um videozinho de passo a passo? Vamos fazer esse polvinho. Eu uso esse polvinho para minha cachorrinha. Ela é uma York que tem uns 5 quilos mais ou menos. Enquanto ela estava crescendo, eu tinha bastante dificuldade de achar brinquedos que coubessem na boca dela. Ou os brinquedos eram muito pequenos, eu tinha medo que ela engolisse, ou eram muito grandes, eu tinha medo que ela machucasse a boca na hora de abrir. Ela adora bolinhas, só que as bolinhas que são para o tamanho dela são muito grandes e ela abre muito a boca para pegar. Então eu tinha medo que entalasse, que ia acabar se machucando a boca dela. E por isso que eu uso esses polvinhos para ela. Eles ficam mais ou menos, deixa eu ver, eles não chegam a 20 centímetros. Tá? Aqui não tem nem 10 centímetros a cabeça. Então, o polvinho não chega a 20 centímetros, tem uns 18 centímetros mais ou menos. Para ela é bom, porque ó, ele é macio quando ela põe a boquinha. E é mais legal do que fazer uma bolinha, porque quando ela segura desse lado, ela gosta de brincar de cabo de guerra. Então, eu seguro do outro. E assim a gente fica brincando, né? A bolinha não dá para fazer isso. Para pegar a bolinha, eu tenho que enfiar a mão dentro da boca dela, daí já não dá muito certo. Então, esse aqui vai ser o nosso passo a passo. Deixa eu só deixar um adendo aqui. Esse polvinho não é aquele polvinho sensorial para recém-nascido, tá? Essa é uma receita que eu só fiz pro tamanho da minha cachorra mesmo. Cachorros maiores, não sei se funciona, se daria certo. Porque eles são muito grandes e talvez eles estraguem o crochê, né? E acabe saindo a parte de dentro e eles podem engolir. Para cachorro menor, daí teria que fazer menorzinho, né? Porque a minha cachorra tem uns 5 quilos mais ou menos, tá? Já o polvo sensorial para recém-nascido, ele tem uma receita especial, que eu não sei qual é. Eu não fui atrás, porque para mim não é para recém-nascido, né? Eu sei que ele tem um tamanho certo de tentáculo, ele tem um material correto para usar, e eu sei que tem que ser tudo costurado, é uma coisa. Tem uma receita especial. Se você quiser fazer o polvo sensorial para recém-nascido, você precisa procurar o órgão que fornece essa receita. Isso tem na internet. Eu não sei te dizer qual é o órgão, e porque eu não fui atrás dessa informação. Mas eu só sei que esse polvo não serve para recém-nascido, tá? Ele é só para cachorrinha mesmo. A minha é uma cachorrinha da raça York. Então, para esses cachorros mais ou menos desse tamanho, Shih Tzu, deixa eu ver qual mais tem esse tamanho. Os pincherzinhos, que são maiorzinhos, não aquele zero, né? Acredito que o número 1, número 2 já dá para brincar com essas peças. Ok? Então, vamos crochetar. Para esse projeto, eu vou usar uma lã. Essa lã aqui, da Cisne, de primeira. Essa lã eu tenho há muito tempo, nem sei se a Cisne ainda vende essa lã. Mas tá aqui, a cor é 736. Esse lote eu esqueço, porque faz sei lá quantos anos que eu tenho essa lã. Ela não tem indicação da agulha. É uma linha indicada apenas para o crochê, para o tricô. Mas eu vou usar a agulha número 3,5 e uma tesourinha para auxiliar. Então, essa cor aqui é um azul turquesa. Vamos começar dando uma volta nos dedos. Eu começo como se estivesse começando um trabalho normal. Se você preferir começar com um círculo mágico, fique à vontade. Eu não tenho hábito de usar círculo mágico. Vou colocar dentro dessa argolinha 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
e 6. Puxo. Não preciso me preocupar agora para que esse buraquinho suma. Isso já pode ser feito mais tarde. Vou pegar o primeiro pontinho e vou colocar 2 pontos baixos. Essa peça vai ser trabalhada só em pontos baixos, então eu não vou ficar falando ponto baixo, ponto baixo. Você sabe que ponto é ponto baixo. Agora eu vou colocar 2 pontos em cada ponto de base. Vamos ficar assim com 12 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 12 pontinhos. Se você preferir, pode colocar um marcador. Eu até colocaria se eu tivesse um aqui. Agora vai ser uma sequência de um ponto no primeiro pontinho e 2 no segundo. Nós vamos fazer 6 aumentos, sempre com essa sequência. 1 no primeiro, 2 no segundo. Então, nós vamos terminar essa carreira com 18 pontos. 1 no primeiro, 2 no segundo. Então, 18 pontinhos. A próxima carreira vai ser um ponto baixo, 2, e no terceiro ponto, nós colocamos 2 pontos baixos juntos. Nessa carreira vão subir mais 6 pontinhos. Então, 1, 2, e no terceiro ponto, 3 pontos, 2 pontos baixos juntos. Nós vamos terminar essa carreira com 24 pontos. 1, 2 e 2 juntos. Essa vai ser a última carreira de aumentos. 1, 2, 3. Então, uma sequência de 3 pontos e o aumento. Também serão 6 aumentos durante a carreira. Nós estamos fazendo aumento em cima de aumento. Sempre onde é o segundo pontinho do aumento, nós colocamos um aumento. Novamente. 1, 2, 3. E agora 2 pontos juntos. 4 e 5. No final dessa carreira, nós vamos ter 30 pontos. 3, 4 e 5. Agora sim, eu vou colocar um marcador, vou pegar o próprio fiozinho que estava no início, vou colocar aqui. Porque eu vou fazer 5 carreiras sem aumentos. Essas carreiras sem aumentos é que a gente acaba se perdendo no início da carreira. Participação especial da Sofia. Então, vamos com uma sequência de 5 carreiras sem aumentos. Só ponto sobre ponto. Fiz as minhas 5 carreiras sem aumentos. Vou pegar agora a mesma fiozinho e puxar para cá.
só para marcar o início. Vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E uma diminuição. Nas diminuições, nós vamos pegar só a argolinha da frente dos 2 próximos pontos. Eu pego a primeira argolinha, faço assim, e pego a segunda argolinha. Puxo bem o fio e faço um ponto baixo. Está pronta a minha diminuição. Vou para o próximo ponto, presta atenção para pegar esse ponto aqui e não esse aqui, senão acaba fazendo um aumento. Vou para o próximo ponto e faço mais uma sequência de 3 pontos. 3. Mais uma vez, vou pegar só as argolinhas da frente. Puxo. Tem que manter a tensão do ponto lá atrás, tá? Para não ficar aberto esse ponto. E aqui, ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a minha carreira. Então, são 6 diminuições. Agora, nós vamos fazer nas diminuições a sequência inversa dos aumentos. Se na última carreira eu fiz 3 pontos baixos e um aumento, nessa primeira carreira de diminuição, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Essa é a minha quarta diminuição. 3 pontos. Mais uma diminuição. 5. E mais 3 pontos. E mais uma diminuição. E assim nós temos essa lãzinha ruinzinha. Por isso que ela não é indicada para crochê. Ela é ruim mesmo. Mas dá mais um ponto. Então, nós terminamos essa carreira com 24 pontos. A próxima carreira nós não faremos diminuições. É uma carreira de sequências de ponto sobre ponto. Então, nós teremos também 24 pontos. Aqui mais uma carreira de diminuição. Então, seguindo a sequência, teremos 2 pontos e uma diminuição. Também pegando as 2 argolinhas da frente. Dois pontos e uma diminuição. Não esquece de manter a tensão do ponto lá atrás, para não ficar buraco. E vamos seguir essa sequência. 2 pontos, uma diminuição. Tô na minha última diminuição. E finalizamos essa carreira com 18 pontos. Vou fazer mais 2 carreiras sem diminuições. Vamos seguir ponto sobre ponto.
finalizando mais uma carreira com 18 pontos. E agora nós faremos a nossa última diminuição. Nessa carreira nós faremos 2 diminuições para fechar com 16 pontos. Então, eu já vou fazer uma diminuição no primeiro ponto. Vou contar mais 7 pontos. Deixa eu ver se eu fiz 7 mesmo. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um ponto. 7. E vou fazer mais uma diminuição. E mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tá aqui a minha primeira diminuição. Agora eu vou fazer uma carreira sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, vão ser 16 pontos. Ponto sobre ponto. Até o finalzinho dessa carreira. Cheguei no final da minha carreira. Vou alongar meu fio. Aqui a gente tem 2 opções. Ou você corta esse fio e faz uma tampinha com 6 pontos, igual a gente fez aqui. Você faz 6 pontos, 12 pontos. Aí aqui, em vez de ter 18 pontos, você faz com 16 pontos. Para costurar aqui embaixo. Ou você vai fazer o que eu vou fazer agora. Vou colocar o meu enchimento. Essa parte aqui. Eu vou puxar para cá para fazer o arremate. Com a agulha de costura. A agulha de tapeceira. Agora sim, eu vou puxar. E vou colocar outra vez. Agora eu vou pegar. Vou dar uma alongada aqui, que deu umas 2 voltas aqui, ó. Porque nós vamos costurar isso aqui. Umas 2 voltas, 2, 3 voltas, tá bom. Corto com a própria agulha. Eu vou puxar aqui. E vou passar por dentro, sempre da primeira argolinha, tá? A primeira argolinha. Como se fosse um fuxico. Passar aqui. Jogo pra frente. Passo aqui. Jogo pra frente. Passo aqui. E já vou puxar. Jogo pra frente. Passo aqui. Jogo pra frente. Caso você vai colocar aqueles olhinhos de segurança, se for para fazer para uma criança ou que tenha acessórios, enfeites, você tem que colocar esse olhinho antes do enchimento.
E o último, que é sempre o mais difícil. E pronto. Agora eu espalho bem o enchimento lá dentro. Se for colocar o olhinho, ele tem que ficar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a 7ª e a 8ª carreira. Tá? Coloca aqui, dá uma distância de uns 6 pontos. E coloca aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Boquinha. E narizinho. Ou se for bordar, né? Aí. Ou para cima, ou para baixo, o olhinho. Não sei como você prefere. E a boquinha. Esse fio aqui a gente puxa, fecha bem. Aqui eu vou precisar de uma agulha de tapeceiro para arrematar isso. Só com essa agulha não vai ficar bom. Bom, agora nós vamos colocar os tentáculos. Olha, já tá bonitinho, já tá parecendo uma bexiga. Já dá pra fazer uma bexiguinha. Então, nós colocamos entre a última e a penúltima. Puxamos a nossa linha. Aqui. Diminuir um pouquinho, não precisa ficar tão grande. Vou só passar aqui. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Esse primeiro ponto é mais difícil, mas é só puxar aqui, ele fica certinho. Depois nós vamos arrematar isso, não vai aparecer. Vou colocar aqui 40 correntinhas. Uma correntinha um pouquinho mais alongada, não vou tensionar muito a linha, não tem necessidade. Senão o polvinho fica muito apertadinho. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 correntinhas. Volto na penúltima. Um ponto baixo. Na próxima, 2 pontos baixos. Na próxima, 2 pontos baixos. Na próxima, 2 pontos baixos. Nós vamos seguir colocando 2 pontos baixos em cada correntinha. Menos na primeira. Na primeira a gente coloca uma correntinha só. Você viu que eu não pego as minhas correntinhas assim. Aqui tá a correntinha. Eu não pego aqui. Dessa forma. Eu pego a minha correntinha, eu viro a correntinha e pego esses pontinhos de trás. E eu coloco aqui 2 pontos. Pontinho lá de trás. Eu faço isso porque aí fica essa correntinha aqui na frente, ó. Fica uma correntinha em cima e uma correntinha embaixo. Então, o ponto fica bem bonitinho. Mas você pode pegar normal, assim, como todo mundo faz. Assim, ó. Tá vendo? Ele fica só esse fiozinho. Eu nem sei se alguém presta atenção nisso, é só crocheteira mesmo que presta. Mas eu acabo fazendo assim.
Então, vamos seguir colocando 2 pontos baixos em cada correntinha. 36, 37, 38, 39, 40. Volto no penúltimo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. E no próximo, 2 pontos baixos. Nós vamos fazer por todas as argolinhas, todas as correntinhas, e vamos fazer mais 6 tentáculos. 1, 2 e mais 6. O polvo tem 8 tentáculos, então nós vamos colocar 8 tentáculos aqui também. Ok? Terminei os meus tentáculos. Finalizei com um ponto baixo no último pontinho dessa carreira. Vou cortar, nós vamos arrematar. Aqui tá o início e aqui tá o final. O arremate do amigurumi é mais fácil porque a gente esconde os fios dentro do próprio amigurumi. Você não precisa nem cortar, não precisa passar cola, nada. Você só joguei. Entrei com esse fio no primeiro ponto. Jogo ele lá para trás. Agora eu vou fechar bem esse centro aqui, que é um fuxico, né? Que é igual o fuxiquinho. Pra ficar, ó, sem nenhum buraquinho. Vou colocar na minha agulha de tapeceiro. Vou puxar. É bem simples, né? É só passar por alguns pontinhos. A agulha por dentro. Aqui, ó. E ele para de correr. Passar por mais alguns pontinhos. Ele não vai correr mais. Esse eu vou soltar. Esse aqui é o último. Eu coloquei um do ladinho do outro. E agora a gente dá um nó. Agora eu vou pegar o primeiro pontinho. Vou fazer a mesma coisa. Vou passar para cá. Vou puxar bem, para ficar bem justo. E vou passar por baixo, escondendo ele. E vou fazer ele sair aqui, no mesmo buraquinho que estão os meus outros fiozinhos. Nós vamos dar um nó aqui também. Nozinho, pode puxar bastante. Se você ver que a tua peça deformou, deve você dar uma soltadinha. Esse aqui não deformou nada. Então, vou pegar os meus fiozinhos. Vou fazer um de cada vez. Mesma coisa aqui. Olho por onde que eu saí. E entro no mesmo buraquinho. Agora foi. E puxo. Olha o buraco que eu saí. E entro no mesmo buraquinho. E puxo. Assim, o nozinho fica pra dentro. Ele não sai mais. Não tem perigo. Olho aqui onde que eu saí.
e puxo. Tá bom. Agora eu puxo a peça e corto. Assim o fiozinho fica lá dentro. Já nem sabe mais onde é que sai. Puxo a peça, corto. Puxo a peça, não, o fio, né? Puxo o fio bem justo e corto. Agora vamos esconder o fiozinho aqui de cima. Como esse daqui não tem nenhum para dar nozinho, então eu puxo bem, ele já tá bem fechadinho. Nós vamos passar por alguns fiozinhos aqui, dentro dos próprios pontos baixos iniciais. Olha lá. Cuidado para não desmanchar o ponto, senão ele deforma o ponto, daí vai ficar feio. Ainda mais no início, que fica tão à mostra. Agora eu vou entrar aqui no pontinho. Vou sair aqui. Vou colocar esse enchimento que tentou fugir. Vou entrar de novo. Só que como tá curtinho, eu vou fazer assim. Entrei no próximo pontinho, seguindo o desenho do ponto. E pronto. Agora eu posso pegar isso aqui e colocar lá pra dentro. Assim eu não preciso nem cortar. Não corre o risco de soltar. E pronto. Cadê? Sumiu. Não sei mais nem onde é que tava. Fica bem certinho. Isso aqui fica pro próximo amigurumi. Eu guardo esses restinhos aqui pra colocar dentro dos amigurumis que ficam aqui na minha casa. Os que são para venda, são para cliente, eu não faço isso. Mas os que ficam na minha casa, eu coloco esses restinhos. Ó, ficou bem macio. Bem bonitinho, né? Aqui, os tentáculos, quando você termina de fazer, eles estão tortos. Estão do lado do avesso. A gente tem que virar eles. Fazer isso com todos eles. Ó, daí eles terminam certinho. Olha só. Que bonitinho. Bom, se você for fazer para criança, então daí você coloca os olhinhos. Deixa eu só parar de tremer. Aí você borda os olhinhos. E a boquinha, pode colocar enfeitinho, lacinho ou chapéuzinho. Tem vários jeitos que você pode enfeitar. Pode colocar uma gravatinha. Aqui embaixo ele fica assim, ó, bem bonitinho. Você pode fazer com outros materiais. Eu sugiro que se for para fazer para criança, não use lã. Ou se for usar lã, use uma lã especial para criança. Lã para bebê. Aí usa em fio duplo ou fio triplo, para ele ficar maiorzinho. E faça realmente a peça maior, se for para criança. Essa aqui é meio pequena, para dar para bebê ou para alguma criança, tá? Dá para fazer com a linha amigurumi, usar uma dela, vai ficar mais ou menos desse tamanho. Ou dá para usar dupla ou tripla também. Dá para fazer com a barroco também, mas a barroco já é um barbante, por mais que seja um barbante 100% algodão. Ele não é tão nobre quanto a linha, né? Ele é mais áspero, ele não é tão macio quanto a linha. E você pode
aumentar também a peça. Se você for usar o amigurumi, por exemplo, e quiser fazer maior, é só você continuar fazendo carreiras de aumentos de 6 em 6 e depois seguir a mesma sequência, só que ao contrário nas diminuições, diminuindo de 6 em 6. Você diminui uma carreira, a próxima você faz sem diminuição. Diminui mais uma carreira, a próxima uma ou duas carreiras, daí você vai vendo se vai dando esse formatinho aqui de balãozinho. Tá? E vai dar certo também. Vai ficar bonitinho. Eu já fiz um bem grande. Bem grande. Eu não sei que tamanho ele tinha. E, se eu não me engano, eu usei amigurumi duplo. E daí só fui aumentando as carreiras, né? Aí você faz, quanto mais... A mesma quantidade de carreiras que você fizer de aumentos, você faz aqui no meio. Se você fizer 6 carreiras aqui, você faz 6 carreiras aqui. E vai diminuindo proporcionalmente. Tá? Você pode fazer os tentáculos maiores também, se quiser. Esse aqui eu fiz desse tamanho, porque para mim só preciso dar para a cachorrinha, que ela puxa de um lado e eu puxo do outro. É por isso que eu gosto de fazer polvinho para ela. E não bolinha, porque a bolinha é mais difícil de brincar. Aí ela gosta de puxar, então eu consigo puxar e a peça não estraga. Não fica tão deformada, né? E mais uma vez, gente, esse não é o modelo, não é a receita para o polvo sensorial. Não é aquele polvo para recém-nascido, tá? Aquela receita é uma receita diferente, é um material diferente. Aí você tem que procurar na internet, tem uma ONG, né, uma empresa que eles fornecem essa receita para caso você queira fazer para um recém-nascido, ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ei! Me dá isso! Tá, 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 tá. Ei, isso é meu! Me dá, foi eu que fiz! Me dá! Me dá! Me dá! Não! Oh! Me dá! Você vai esconder da sua mãe? Tá bom.